Eu acho que nessa escolha de poupar o Fabrício Bruno, o Tite errou o momento. Poderia ter poupado contra, por exemplo, o Amazonas, que eu acho que seria um jogo muito mais tranquilo para o Léo Ortiz jogar, para ganhar ritmo de jogo. Agora, o Léo Ortiz vai jogar contra a sua ex-equipe, lá em Bragança Paulista, um jogo extremamente difícil, e o Léo Ortiz vem jogando pouco. Mas ele pode ter pensado numa lei que funciona bem no Brasil. Essa lei funciona bastante. Essa é uma das que mais funciona. Tem uma lei que funciona, essa lei se chama Lei do Ex. Ele pode ter usado dessa estratégia, Lucas Pedrosa. Mas o setor defensivo do Flamengo não é algo que me preocupa. O Flamengo não sofre tanto defensivamente. A questão do Flamengo ela tem sido a produção ofensiva, a construção. E, inclusive os seus zagueiros, que são muito técnicos, eles vêm participando bastante com esses passes mais verticais, com essas tentativas de armar o time. Salve nação, já pedimos a vocês que se é novo por aqui, se inscreva no canal, ative as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Vamos trazer a provável escalação do Flamengo que enfrenta o Red Bull Bragantino. Tem novidade no time titular, assim como também na formação tática. O nosso Mengão vai sair de um 4-3-3 para um possível 4-4-2. Será que vai dar certo? Já chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Iremos deixar o link do canal da SBT Rio na descrição como forma de créditos. Portanto, vamos acompanhar as últimas notícias do Flamengo trazida pelo jornalista Vene Casagrande. O Flamengo encara o Bragantino nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai conferir agora as novidades do Flamengo. Chegou a hora da torcida do Flamengo apertar os cintos. O rubro-negro terá 2 viagens pela frente nos próximos compromissos do time. Pelo Brasileiro, o Fla viaja nesta tarde para enfrentar o Bragantino, um adversário que tem sido uma pedra no sapato. O rubro-negro terá que quebrar um tabu de quase 28 anos sem vencer o Massa Bruta fora de casa. No ano passado, o time perdeu por 4-0. Além disso, no retrospecto geral, o Flamengo também não tem sorte, com mais vitórias da equipe do interior paulista. O time comandado pelo técnico Tite não vence há 3 partidas, com 2 derrotas e um empate. Para o duelo, o treinador ainda não vai poder contar com Cebolinha. O jogador já seguiu para a fase de transição, mas a expectativa é que volte na partida diante do Palestino. Já Arrascaeta fez trabalhos leves no campo, mas ainda se recupera de lesão na coxa direita. Outro desfalque é Pulgar, com problema no tornozelo esquerdo, e o tempo estimado é de mais de 2 semanas para a recuperação. Vinha sentiu a posterior da coxa e De La Cruz, que sinalizou dores na panturrilha, mas não deve ser problema. O Flamengo deve treinar no CT do Corinthians, antes de seguir para o Chile para mais uma rodada da Libertadores. E uma vitória fora de casa pode retomar a confiança que o time e o torcedor precisam para o restante da temporada. Ô, Vene Casagrande, e a escalação do Flamengo, hein? Com novidades, vamos lá. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. No meio de campo, Alan, Igor Jesus, Gerson De La Cruz e a dupla de ataque, Bruno Henrique e Pedro. Agora, uma novidade, vamos lá. Primeiro, o Varela tá fora porque sentiu dores musculares antes mesmo do jogo contra o Amazonas. Esse foi o jogador que eu mencionei recentemente. Ou seja, ele está com problemas musculares, apesar desse rodízio aí que o Tite vem fazendo, um jogador que preocupa com problema físico. E o Fabrício Bruno está apenas sendo poupado pela sequência de jogos. Eu acho, aí eu já vou dar minha opinião, eu acho que nessa escolha de poupar o Fabrício Bruno, o Tite errou o momento. Poderia ter poupado contra, por exemplo, o Amazonas, que eu acho que seria um jogo muito mais tranquilo para o Léo Ortiz jogar, para ganhar ritmo de jogo. Agora, o Léo Ortiz vai jogar contra a sua ex-equipe, lá em Bragança Paulista, um jogo extremamente difícil, e o Léo Ortiz vem jogando pouco. É fato, vai mostrar pouco rendimento, assim, na parte, digamos, rendimento que eu digo assim, ritmo de jogo. Porque ele não vem jogando muito, o Fabrício Bruno vinha jogando muito. Eu acho que ele poderia ter mudado o momento de poupar o Fabrício Bruno, mas isso é uma opinião minha. Mas ele pode ter pensado numa lei que funciona bem no Brasil. Essa lei funciona bastante. Essa é uma das que mais funciona. Tem uma lei que funciona, essa lei se chama Lei do Ex. Ele pode ter usado dessa estratégia, Lucas Pedrosa. Ah, sem dúvida alguma. Eu acho que a gente sempre fala, né? Realmente é uma lei que sempre funciona quando os jogadores enfrentam suas ex-equipes. Eu acho que até que eles têm uma motivação a mais. Por exemplo, o David contra o Fortaleza agora no jogo da Copa do Brasil, parecia que ele estava jogando o primeiro jogo dele com a camisa do Vasco. Que era uma vontade, era uma necessidade, porque já jogou no Fortaleza. Então, assim, eu acho que o Tite faz bem também. Faz algum sentido, ele tem que revezar essa situação, mas o setor defensivo do Flamengo não é algo que me preocupa.
O Flamengo não sofre tanto defensivamente. A questão do Flamengo ela tem sido a produção ofensiva, a construção. E, inclusive os seus zagueiros, que são muito técnicos, eles vêm participando bastante com esses passes mais verticais, com essas tentativas de armar o time. O problema tem sido no meio-campo para o ataque, a dinâmica desse meio-campo para o ataque. O Botafogo ontem, por exemplo, estava sofrendo muito, estava só conseguindo trabalhar pelas pontas. Quando entraram os jogadores que a gente citou aqui, começou a ter dinâmica pelo meio. E é essa dinâmica pelo meio, essa aproximação, muitas vezes o Pedro vir para poder fazer o pivô, para dar a opção e aparecer para fazer o facão. O próprio Bruno Henrique, como o Vene trouxe aqui, deixar ele preso na ponta esquerda não me parece ser a melhor opção para um jogador tão versátil, para um jogador tão capaz, e principalmente esse meio-campo tem que funcionar um pouco mais aproximação, porque esse é o jogo do Flamengo. Eu entendo o estilo do Tite, entendo completamente o que ele gosta de fazer quando ele utiliza 3 atacantes, natural, mas ele perdeu peças que eram importantes nesse esquema. O Everton Cebolinha é o cara do 1 contra 1, é o cara da linha lateral. O Arrascaeta é um cara também que consegue achar seus companheiros. Mas se você não tem esses jogadores, tem que se adaptar, tem que variar. O Bruno Henrique, para mim, funciona muito mais quando ele é um segundo atacante do que quando ele é um ponta esquerda de fato. E essa, para mim, pode ser a grande novidade, porque pelo que me relataram, a ideia do Tite é começar com uma espécie de 4-4-2, deixando Bruno Henrique e Pedro, os 2 atacantes, e aí o meio de campo, tanto é que são 2 volantes, né? Alan, Igor Jesus, e aí tem o Gerson e De La Cruz, que podem fazer o papel ali de armação, e o Bruno Henrique e o Pedro, os 2 atacantes lá na frente. Então a gente pode ver uma variação tática, enfim, o Tite cedendo um pouco, sim, abrindo mão do esquema 4-3-3, algo que a gente mencionou tanto no programa de ontem, criticando a postura do Flamengo diante do Amazonas, e agora contra o Bragantino, a gente pode ver uma espécie de 4-4-2. Nesse tempo que ele está no Flamengo, ele não usou, experimentou outro Ele jeito. tentou no último jogo, mas assim, muito mais do Bumba Meu Boi do que, de fato, Tanto é que ele tentou com o Gabigol, que não estava treinando com o time. Ele botou né? o Gabigol e o Pedro. Falar em Gabigol, não isso, antes eu vou dar boa tarde pra galera que tava lá no Boa tarde. Ô, Vene, você acha que ele vai dar mais minutos pro Gabigol nesse jogo? Eu acredito que sim, não vejo motivos para não dar, né? De repente, ali no começo do segundo tempo, depende muito do cenário do jogo, como que vai estar a situação da partida. Acho que depende. Óbvio, você não pode esperar que o Gabigol irá ser aqui um fenômeno. Sim. Vai ser o Gabigol de 2019. Estamos falando de um jogador que estava há muito tempo sem disputar uma partida, que estava há muito tempo sem treinar com os companheiros. Você não pode esperar o Gabigol um fenômeno em campo. Agora, vontade, eu acho que o Gabigol vai mostrar muito. Acredito eu que esse período aí, longe do Ninho do Urubu, fez o Gabigol refletir bastante. Isso, na verdade, é uma característica que nunca saiu do Gabigol, a vontade do Gabigol, né? E aí, sim, como eu citei aí no retorno dele, é um fato novo que eu acho que o Flamengo estava precisando disso. Então é isso aí, galera. Vamos comentar agora sobre as últimas informações do Flamengo, que segue se preparando para enfrentar o Red Bull Bragantino, né? E de lá o Flamengo treina no campo do Corinthians e já viaja para enfrentar o Palestino na Libertadores da América, né? Portanto, o Flamengo aí com 2 jogos importantes e que irão ajudar caso o nosso Mengão vença essas 2 partidas. Tanto no Campeonato Brasileiro, que o Flamengo se recupera um pouco mais na classificação, assim como também na Libertadores. Uma vitória fora de casa deixa o rubro-negro ainda mais confiante para dar sequência nessa evolução que tantos os torcedores imaginam que o Flamengo pode ter. Então são 2 jogos importantes, né? E Vene Casagrande trouxe aí no programa da SBT Rio a provável escalação do Flamengo, né? Com algumas novidades no time titular. O Flamengo para enfrentar o Red Bull Bragantino, de acordo com o Vene Casagrande, Rossi no gol. A surpresa aí é o Wesley, que vai jogar na lateral direita, já que Varela está machucado. Léo Pereira e Léo Ortiz. Léo Ortiz vai enfrentar pela primeira vez o seu ex-clube fora de casa, né? Realmente é uma pressão enorme. Além de você não vir jogando como titular nas últimas partidas, o cara vai ter que jogar pressionado para, pelo menos, satisfazer o treinador do Flamengo. Porque se de fato ele estava pensando em colocar Léo Ortiz nesse jogo, já que Fabrício Bruno tem tido uma maratona de partidas aí no time titular, poderia ter colocado Fabrício Bruno na reserva e teria deixado o Léo Ortiz para enfrentar o Amazonas. Assim teria dado mais sequência ao jogador. Então, Léo Ortiz e Léo Pereira, a dupla de zagueiro. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas volta ao time. No meio-campo, na proteção, Alan, Igor Jesus e Gerson.
De La Cruz fica responsável pela armação do time rubro-negro. E no ataque, Bruno Henrique e Pedro, né? O famoso 4-4-2. De fato, o Flamengo precisa mudar essa variação tática. Esqueça essa questão de frisar, de sempre utilizar a mesma formação para todos os jogos. Com certeza tem uma equipe que fica melhor você jogar no 4-4-2, 4-3-3, 4-5-2. Então, infelizmente, não podemos se prender a esse sistema de jogo que de fato é bom. O 4-3-3 faz com que a equipe do Flamengo consiga ter mais jogadores no campo de ataque e se recuperar uma bola, fica mais fácil de finalizar ao gol. Mas as equipes adversárias sempre vêm estudando o Flamengo. Então você precisa ter variação tática, até para burlar, o sistema de jogo do adversário, para que eles, se por acaso estiverem pensando que o Flamengo vai jogar de uma forma, o Flamengo vai e joga de outro. Então eu penso que é bastante proveitoso o Flamengo ter essa variação tática durante a temporada. Vai jogar agora no 4-4-2 e vamos torcer para que o nosso Mengão jogue melhor, já que na última partida, por mais que venceu, não jogou bem. Claro que o mais importante naquele momento era a vitória, mas fica aquele gostinho de que poderia ter sido melhor, já que o Flamengo tem uma maratona de jogos e se tivesse feito um bom resultado na primeira partida contra o Amazonas, com certeza colocaria a equipe reserva no jogo de volta. Só que agora não adianta mais se lamentar, continuar o trabalho e visar aí a evolução da equipe. Flamengo escalado com algumas modificações, o Wesley, a surpresa aí, mas todo mundo já esperava, porque Varela está machucado, não tem outro lateral direito. Eu não gosto nem de Varela e nem de Wesley, na minha opinião. Isso aqui é uma opinião de torcedor que acompanha o Flamengo há um bom tempo. Para mim são dois jogadores que têm bastante dificuldades. Varela tem dificuldade para atacar, para defender, e o Wesley também. Dois laterais que dificilmente conseguem defender com qualidade. Para mim é o setor defensivo, para mim é o setor nesse lado direito mais prejudicado do Flamengo. Pode ter certeza que o Red Bull Bragantino vai ficar atacando, vai ficar fazendo jogadas mais pelo lado ali esquerdo do seu ataque, no caso o lado direito do Flamengo, porque o Wesley tem bastante dificuldade no que diz respeito à defensiva. Mas agora não tem mais o que fazer, torcer para o jogador fazer uma boa atuação. Ele é um bom jogador, se trabalhar mais a parte defensiva, com certeza pode até tomar essa titularidade de Varela, mas para isso ele precisa entender que tem fragilidades e precisa resolver. Flamengo escalado, vamos torcer agora que o nosso Mengão faça uma boa atuação e consiga os 3 pontos no Campeonato Brasileiro. E aí, nação rubro-negro, o que vocês acharam da escalação? Participa aí e deixa sua opinião nos comentários.